Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo 106. A graça de Deus e a ingratidão de Israel. Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo e chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também derribaria entre as nações a sua descendência e os dissiparia por outras terras. Também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira, e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com seu sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles da sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor.
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém. Aleluia. Observe que este é o último salmo do livro 4, Salmo 107 até o 150, então será o livro 5, o último livro dos Salmos. Bom, neste Salmo 106, nós vemos aqui o salmista descrevendo os muitos pecados de Israel ao longo da sua história, né? E o versículo 6 eu acho que resume bem o propósito dele aqui neste salmo, que é confessar pecados. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Eu creio que em todo ato de adoração, em todas as nossas orações, nós devemos confessar os nossos pecados. Sem dúvida, há muitas falhas que nós precisamos colocar diante do Senhor e clamar por misericórdia. E neste salmo, uh, o salmista faz isto, né? Ele declara, aqui não fala quem é o autor, né? Ele declara diante de Deus as muitas vezes que o povo pecou e as muitas vezes que o Senhor foi misericordioso. Deixa eu ver se é o 23 que fala da misericórdia. Não, tem um versículo aqui que fala da misericórdia de Deus. O que eu queria destacar aqui no versículo 23 é o seguinte: ó, tê-los-ia exterminado, como dissera. Deus disse que exterminaria o povo, né? Se Moisés, o seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Moisés, neste momento aqui, ele é um tipo, um representante, né, de Cristo, porque é Cristo que realiza essa obra de modo ainda mais completo e abrangente. Cristo se interpõe entre nós e Deus, e ele tomou sobre si toda a ira de Deus na cruz do Calvário. Ele se interpôs para que nós não fôssemos exterminados e condenados. E assim como o povo foi beneficiado pelo ministério de Moisés, que representava Cristo, nós somos altamente beneficiados pela obra de Cristo Jesus. Devemos nos voltar para Ele com fé, com arrependimento, devemos nos voltar para Ele com o intuito de adorar a Deus com as nossas vidas e procurar viver vida santa. Que a partir do momento que nós cremos nele, como diz o apóstolo Paulo, nós estamos unidos a ele na sua morte, ou seja, nós morremos com ele na cruz para o pecado. Nosso eu não deve existir mais, ele deve morrer. E nós, então, a partir dessa união, significa que nós também ressuscitamos com ele, temos uma nova vida para a glória de Deus. E assim seja a nossa vida. Os pecados do passado, dos quais nós nos envergonhamos e nos arrependemos, eles passaram, foram cravados com Cristo na cruz, e nós agora devemos viver uma nova vida, uma vida santa e consagrada a Deus. Que assim seja na minha vida e na sua vida, ok? Bom, a partir de amanhã nós vamos ler um outro livro bíblico e depois a gente retoma para ler o restante dos Salmos. Até amanhã então, se Deus quiser. Tchau, tchau.